Prezados irmãos, nós estamos diante desta mensagem falando sobre o governo de Deus na igreja. Nós vimos o título da mensagem quando nosso irmão leu, dizendo que Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo no governo desta igreja apostólica. Deus, o nosso Pai, sempre que Ele formou um povo na terra, Ele dirigiu. E essa direção de Deus para os homens, para um povo, tem o nome de o governo de Deus entre os homens, governo teocrático. Teocracia, irmãos, isso quer dizer Deus falando diretamente com o povo. Deus falando através de um profeta, Deus falando através de uma pessoa a qual Ele formou, preparou para transmitir ao seu povo as suas ordens. Para entendermos, irmãos, a palavra teocracia, nós colocamos num paralelo com a palavra teologia, né? Muitos estudam essa formação teológica para entender a Deus e ensinar um povo como é Deus. Irmãos, entendam que certa vez, quando Deus foi interrogado dizendo: Deus, quem és tu? Deus, Ele não deu explicação, irmãos. Ele disse: eu sou o que sou. Em outras palavras, quando Jesus também foi interrogado, Jesus disse: eu sou o ômega e o alfa, o começo e o fim. Então entendam, prezados irmãos, que esse governo teocrático é Deus presente. E a diferença do governo teológico, que é estudo num passado para entender a Deus, para querer ensinar a Deus e comparar uma vida de passado com o presente. E é justamente isso que causa uma grande confusão no mundo. Porque quem somos nós para estudar a Deus? Justamente por isso que Deus sempre preparou pessoas qualificadas para ensinar um povo o que o povo precisa para o momento. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão para ensinar aquele povo o quê? Fé. Aquele povo precisaria aprender a ter fé num Deus nunca visto. Num Deus que, quando fosse clamado pelo seu nome com sinceridade, Ele estaria presente, mas visível? Não. Com ação, com a sua bênção, livrando-os. Mas Ele só pediu para Abraão fazer isso? Não, Ele provou Abraão. Quando ele pede Isaac em sacrifício, Deus estava fazendo o quê? Provando se Abraão realmente tinha fé. Provando se Abraão realmente tinha a fé que ele estava ensinando para um povo. E Abraão, então, sabendo que Deus tinha pedido o primogênito dele em sacrifício, que naquela época, como eu disse no apelo de coleta, era dado o melhor como prova de gratidão a Deus. Então Abraão sobe com o filho para ir preparar o lugar para sacrificá-lo. E numa certa altura, então, o menino pede para o pai: pai, nós providenciamos tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, então, ele fala: Deus proverá. Olha, irmão, a fé desse homem. Em uma época da humanidade que só cria naquilo que via.
Se queria pedir alguma coisa, ia diante de um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de madeira. Para cada coisa que a pessoa ia pedir, tinha uma estátua com o nome de Deus para a pessoa chegar diante dela e pedir. Mas Abraão tinha uma fé num Deus nunca visto. E quando ele chegou a dizer, ele disse: eu tenho fé num Deus que eu ouvi a sua voz. E o povo então admirava: como que vai ter fé numa coisa que você nunca viu? E no momento então de oferecer o sacrifício, Abraão deita o filho em cima da lenha, e quando ele vai sacrificá-lo, o filho, então a sua fé foi provada. E como Abraão havia dito que Deus provaria o cordeiro estava do lado para ser sacrificado. Então foi isso que Deus pediu para Abraão ensinar para o seu povo. Mas em uma longa trajetória, irmãos, vem o profeta Moisés para libertar um povo. Libertar do quê, irmãos? Da escravidão. Um povo que era muito sofrido, mas para ser liberto eles precisariam fugir. Mais uma vez Deus prova para aquele povo que Moisés estava falando em seu nome. Quando ele chega diante de um mar, e muitos começam a murmurar, dizendo que saiu da onde morava para vir morrer ali na beira do mar, então Moisés bate o seu cajado na água, em nome de Deus, e as águas se abrem, e eles passam em terra firme. Deus dando prova para aquele povo que aquele servo estava fazendo o que ele, Deus, determinava, e não a vontade dele, Moisés. Quando chega num deserto, acaba tudo quanto eles levavam, e Moisés orava a Deus e Deus mandava alimento para aquele povo. Aquele povo tinha sede, Moisés orava a Deus e logo surgia água para saciar a sede daquele povo. De forma, irmãos, que Moisés cumpriu o seu ministério libertando aquele povo de uma escravidão, onde eles não teriam direito nem de orar a Deus, porque tinha que fazer tudo o que aquele rei determinava. Então Moisés libertou, cumprindo o que Deus determinou que ele fizesse. E assim sucessivamente veio todos os outros profetas, cada um mostrando para o seu povo, para o povo do seu tempo, as ordens de Deus. E Deus fazendo cumprir na vida do povo, na vida da humanidade, tudo quanto era determinado por aquele profeta. Jesus, vendo um povo que já tinha experimentado da fé e tinha fé no coração, um povo que já tinha sido libertado da escravidão e sabia que Deus era superior para libertá-los de tudo, Jesus vem para implantar o amor. E para implantar o amor em nome de Deus. Tanto que Jesus disse: o que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, dando prova de que era Deus falando com o povo pelo Filho Jesus. E Jesus vem pregar para aqueles que tinham fé, para aqueles que já eram livres, a paz, o amor e o perdão. E com essa mensagem de paz, amor e perdão, para aquele povo que já tinha aprendido a ter fé, para aquele povo que já tinha sido livre, já era libertado de uma escravidão, já tinha uma vida livre, então Jesus semeia nos corações bons a paz, o amor e o perdão. De maneira, irmãos, que quando aquele centurião vem até a presença de Jesus, dizendo para ele que o seu filho estava para morrer, o seu criado, ele já tinha feito de tudo e nada tinha resolvido, e Jesus então olha para aquele homem e vê naquele homem fé, porque se ele não tivesse fé, primeiro ele não tinha vindo da onde ele veio até o encontro de Jesus. Ele era um homem poderoso, ele era chefe da guarda,
Mas ao vir até Jesus, Jesus viu que ele tinha fé. E Jesus então experimenta a humildade dele também. E fala: eu vou até a sua casa. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Mas eu também tenho homens ao meu comando, e quando eu falo para eles, vai e faz, eles vai e faz. Aquele homem estava dizendo o quê, irmãos? Que Jesus tinha poder e autoridade para enviar santos ou anjos, ou dizer uma palavra e o seu filho ser curado. E Jesus olha para ele então e fala: seja feito segundo a sua fé. Ele não falou para Jesus que ele tinha fé em Jesus, tinha fé em Deus. Mas Jesus, conhecendo, olha para ele e disse: então vai, faz segundo a sua fé. E quando ele chega em casa, então, o seu criado está curado. Provando assim que Jesus estava ali ensinando o amor, independentemente quem seria, desde que fosse humilde para procurá-lo. E assim Jesus cumpriu o seu ministério. Cumprindo o seu ministério, irmãos, ele chamou homens, para que estes homens, então, depois falasse dele Jesus, mostrasse os seus feitos, e que através desses homens, Deus nosso Pai poderia governar um povo na terra. Porque até então, Jesus tinha aqueles que o seguiam, mas Jesus não tinha uma igreja onde ele ia todas as manhãs, todas as noites, como nós temos, como em outras oportunidades tinha. Jesus pregava. Mas antes dele subir para os céus, ele fala para São Pedro: tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então sobre ti eu colocarei um povo, aonde Deus o Pai, juntamente com ele Jesus, porque os dois é um, né? Posso orientá-lo, posso guardá-lo, posso dirigi-lo. E consta na doutrina, irmãos, que quando Jesus subiu aos céus, e São Pedro então fez a primeira pregação, mais de 3.000 homens se converteram. E a partir dali, então se levantou a igreja dos santos apóstolos. O povo que a seguia. Um povo que já tinha aprendido a ter fé, um povo que sabia o que era liberdade, um povo que foi humilde para aprender o que era paz, amor e união através de Jesus. Mas entendam, prezados irmãos, que para cada época Deus exigiu que os seus enviados ensinassem aquilo que o povo precisava para alcançar a salvação. A meta de Deus é ensinar o povo a viver para Ele, Deus, independentemente de época. Justamente por isso, meus irmãos, que o governo precisa ser teocrático. O governo precisa ser presente. Não podemos querer comparar a humanidade da época de Abraão com a humanidade de hoje, para querer viver os ensinos de Abraão. Agora, a fé que ele ensinou, precisamos ter nos corações. Agora, a exigência para os nossos dias é outro. O quanto a humanidade se multiplicou, e com a multiplicação da humanidade, o pecado também se multiplica. E com o pecado se multiplicando, da forma que Deus luta para salvar, o nosso inimigo também luta para iludir, para enganar. É justamente por isso que Jesus promete que Ele voltaria. Por quê? Porque precisaria do governo teocrático no meio de um povo para que esse povo alcançasse a salvação. E aí nós vemos, irmãos, na formação de nossa igreja. Quando a Santa Avó, já com 60 anos de idade, ela recebe o chamado de Jesus, por quê? Porque ela estava indo, irmãos, numa igreja recém-formando.
em um grupo de pessoas pequeno, onde Jesus poderia chegar ali e implantar as suas ordens, a sua lei, a lei de Deus. Porque senão a Santa Avó, Jesus podia dizer para ela, vai numa denominação onde já tem muita gente, e chega lá e implanta a vontade de Deus. Irmãos, dificilmente iria aceitar. Mas num povo pequeno, recém-formado, recém-formando, então Jesus chama para aquele lugar. E vendo a sinceridade dos corações daqueles que estavam ali à frente, e também o desejo de receber esse governo teocrático ali naquela organização a qual estava recém-formando, foi ali que surgiu a pessoa para ser o Espírito Consolador. Aquela que faria com que Jesus voltasse novamente. E a doutrina nos diz que nesse período de 16 anos, Jesus viveu mais aqui na terra do que nos céus, preparando, guardando, amparando e ajudando a Santa Avó Rosa no cumprimento de seu ministério. Para quê, irmãos? Para que ela tivesse condições de formar um povo para receber um governo teocrático. Aí nós vemos, irmãos, a Santa Avó implantar as bases fundamentais desta igreja. E nos dá, irmãos, uma coroa de glória que se chama uma vida disciplinada. Por quê? Porque o mundo estava indo para uma direção de viver indisciplinadamente, onde todos pudessem viver como queria. E Jesus, usando a Santa Avó Rosa, então forma naquele pequeno grupo de pessoas um povo disciplinado. Disciplinado no andar, no vestir, no calçar, no falar, no apresentar. Sendo disciplinado em tudo, porque esse povo precisaria estar em condições de receber Deus falando no meio do seu povo. E é o que nós recebemos, irmãos. É o que nós recebemos na pessoa da Santa Avó Rosa, durante 16 anos, implantando as bases fundamentais. E depois que ela subiu para os céus, passamos a receber na pessoa de nosso querido e santo irmão Aldo. Não buscando estudo para ensinar um povo, não querendo estudar a Deus para ensinar um povo a seguir a Deus, não, mas ouvindo a palavra de Deus e Deus falando no meio do seu povo o que é preciso no presente momento, irmãos. Justamente por isso é que nós precisamos amar e respeitar todas as leis, todas as ordens e principalmente as ordens disciplinares de nossa igreja, porque é o que Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, tem pedido para nós, para que Ele continue falando no nosso meio. Para que nós possamos continuar seguindo esse governo teocrático, irmãos. E para seguir esse governo teocrático, e um povo que tem esse governo teocrático sobre o seu comando, esse povo precisa ser diferente, não pode ser como os demais. Porque os demais são teológicos, onde tudo pode. O importante é que venha, mas pode fazer o que quer. Aqui não. Como nós ouvimos o coro cantar, não importa de onde vens, nem as suas condições, mas depois que entrar aqui, tem que aceitar o governo de Deus. E se nós aqui estamos, prezados irmãos, é porque aceitamos. Aceitamos que Deus domine a nossa vida através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, através da mensagem desta igreja, que são mensagens vindas de Deus para o momento. Ah, pastor, mas por que naquela época Deus não exigiu tanto do povo como exige de nós hoje? Será que não exigiu, irmãos? Será que Deus não exigiu deles também? Agora, olha as condições que eles passaram e olha as nossas condições. Ele ensina nós a ter fé, Ele ensina nós a ser livre,
para Ele vir falar no nosso meio. Ensina a ser libertados e nos dá o direito de um livre-arbítrio, para que, conhecedores da verdade como somos, fazemos a escolha. Agora, o mais importante de tudo isso, meus irmãos, que todo esse trabalho de Deus, todo esse trabalho do reino dos céus, é para que nós alcançamos a salvação de nossa alma. Deus não veio falar no meio de um povo só por falar. Deus jamais quer falar no meio de um povo por um período e depois não falar mais. Não, irmãos. Todo esse trabalho de Deus é para preparar um povo para herdar o reino dos céus. A doutrina nos fala que cada um dos santos profetas formou um povo no reino dos céus. E nos nossos dias não é diferente. Fizemos a escolha, né? Usamos o nosso direito do livre-arbítrio, fizemos a escolha de aqui estar. Agora precisamos então, irmãos, se aqui estamos, aceitar o governo de Deus na nossa vida, porque igreja não é as quatro paredes, irmãos, igreja é cada um de nós. E se a igreja é dirigida por um governo teocrático, então é eu que sou dirigido, é o senhor, é a senhora, é você, jovem, que precisa aceitar o governo de Deus na sua vida, através de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E estes santos fazem o que Deus determina. Por isso, é que nosso querido Santo Irmão Aldo lutou tanto para não abrir mão da disciplina a qual Deus pediu que fosse implantado para o seu povo. Por quê? A partir do momento que essa disciplina for quebrada, esse povo deixa de receber o governo teocrático. E aí, meus irmãos, cairemos nas mãos de quem? De um governo teológico, aonde as confusões doutrinárias vai cada vez se multiplicando, e ninguém garante nada e ninguém tem certeza de nada. Aqui não. Aqui nós temos a certeza e a garantia da nossa salvação, se nós deixarmos Deus falar conosco através desses santos poderosos. Justamente por isso é que nós temos a honra, meus irmãos, de falar que nós pertencemos a esta igreja apostólica, a igreja da Santa Avó Rosa. Justamente por isso, meus irmãos, é que quando nós perdemos um ente querido da nossa família, nós sentimos falta, sentimos sim, mas sentimos também o consolo. Sentimos a presença de um poder superior, que nos ajuda, que nos segura, que nos orienta, e acima de tudo, que nos dá o alento e a coragem para continuarmos seguindo em frente. Por quê? Porque sabemos que se deixarmos esse governo teocrático falar conosco, um dia também poderemos estar nos braços da Santa Avó Rosa, nos braços da Mãe Maria Santíssima e nos braços do nosso querido e santo Irmão Aldo. Por isso, prezados irmãos e prezados amigos internautas que nos ouvem nessa oportunidade, vamos deixar com que esse governo teocrático, que é Deus falando conosco, através da mensagem desta igreja, possa sempre continuar falando conosco. Para isso, depende de mim, depende do Senhor, depende de você, jovem, depende de cada um ser bom e humilde para aceitar o recado de Deus, para aceitar a lei que Deus tem para nós nos tempos presentes. Não queira comparar, irmãos, a vida do povo do passado com a nossa vida. Deus não é passado, Deus é presente. Justamente por isso que ele disse: eu sou o que sou. Ele não é ontem e nem é amanhã, ele é hoje. Ele é presente na nossa vida.
E se nesses dias Ele tem pedido, através desses santos poderosos, que nos ensinasse esses pontos disciplinares e doutrinários, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, principalmente para a nossa salvação. Amém. Que a Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Maria Santíssima, juntamente com Jesus, possa ajudar a todos nós a termos o mérito de ter esse governo teocrático sempre dirigindo a nossa vida. Porque tudo isso, irmãos, é para que um dia nós possamos estar no reino dos céus para toda a eternidade. E eu agradeço a todos os irmãos aqui presentes, nessa noite fria, que deixaram os seus lares e vieram para a igreja. Agradeço o trabalho do coral, dos obreiros. Agradeço também nossos irmãos, amigos internautas, que estão nos acompanhando, alguns que vão nos acompanhar logo mais. Que toda a proteção e graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo possa estar consigo, possa lhes ajudar a ter muita fé, a ter bom ânimo e a ter coragem também, para que possa lutar pela sua salvação e principalmente para que esse governo teocrático possa continuar lhes preparando para a eternidade. Convido que se coloquem em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião desta noite. Ó Santa e querida Avó Rosa, estamos chegando, ó Mãe, ao final de mais uma reunião, onde passamos aqui alguns minutos meditando nessa mensagem, falando sobre o governo de Deus na nossa vida. Tive a oportunidade de mostrar para esses meus irmãos o quanto Deus, nosso Pai, tem lutado junto com a Senhora, com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, para implantar nos corações bons e humildes a vontade dos céus. E é justamente por isso que aqui nós estamos, porque nós queremos ir para os céus, queremos estar com a Senhora. Daí eu peço que a Senhora nos ajude a entender estes pontos importantes da nossa doutrina. Peço que a Senhora abençoe todos nós que aqui estamos, abençoando as crianças, os jovens, a mocidade, abençoando nós outros de mais idade também, abençoando os pais, as mães, dando condições para que todos possam lutar pela sua salvação. Abençoe nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, alguns no seu trabalho, quem sabe alguns que estão passando por situações difíceis de saúde. Querida e Santa Avó Rosa, visite esses lares, visite essas criaturas, conceda a eles alívio de sofrimento, soluções de problemas, para que assim eles possam vencer esse momento tão difícil que está passando. Principalmente esses nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Aqui, nossos irmãos colocaram o nome de pessoas carentes da Tua graça. Quem sabe eles mesmos estão passando por situações difíceis. Peço que o Senhor Irmão Aldo interceda a Deus por todos eles e conceda da Tua graça, da Tua bênção, para que todos possam ser vencedores. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebam do alto céus a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, recebam a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, receba a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e Santo Irmão Aldo, não só hoje, mas para sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada, a paz do Senhor para todos.